Bom dia a todos os irmãos e irmãs. É uma felicidade imensa poder encontrar novamente com todos vocês. Eu penso que já faz bastante tempo, né, que nós nos encontramos dessa forma no Sermão Dominical. Hoje eu recebi 40 minutos para poder apresentar um pouco sobre todo o trabalho que Deus tem feito dentro da esfera da segunda geração, em especial, né, após ter todas essas mudanças que nós tivemos. Então, vou apresentar um pouco sobre esse trabalho. Eu vou estar compartilhando um PowerPoint com vocês para poder mostrar através de imagens, que muitas vezes talvez vai me faltar palavras, mas eu penso que olhando as imagens vai dar para ver um pouco como está sendo esse trabalho. Ok, então, penso como todos sabem, após a cerimônia após o aniversário da cerimônia de São Juan, que nós tivemos no ano passado dos Verdadeiros Pais, mais ou menos em outubro, então teve todas essas mudanças de missão, no qual nós recebemos, né, daqui da América Latina, um Chong Yi-won, que seria então o reverendo Charles Yang Jiangxi, que representando então toda a esfera da primeira geração, das pessoas que estavam junto com os verdadeiros pais. Depois também nós recebemos então um novo líder continental, reverendo David Kim Dong-woo, representando então toda essa falsa esfera da segunda geração, e também então tivemos essa nomeação eu fui nomeado como vice-presidente da América do Sul Celestial, representando essa terceira esfera, né? Mas quando a gente fala de jovens, né, então a gente está falando sobre toda essa segunda esfera, da esfera toda a segunda geração. Então, nós tivemos também, daí no início de novembro, nós tivemos o sermão inaugural, tivemos a presença de mais de 1.000 membros de toda a América Latina. Acho que foi a primeira vez, né, que nós conseguimos bater 1.000 pessoas dentro do Zoom. Foi muito bom. Depois disso, então, nós começamos a ter as nossas reuniões, tanto online quanto presencial. Penso que o reverendo Kim sempre estão buscando entender como estava funcionando, ou como funcionavam as atividades dos jovens aqui no Brasil, em toda a América Latina. Então, a gente pôde passar todos esses relatórios e começamos, então, a preparar todo o nosso plano de como nós poderíamos, então, estar conduzindo todos os jovens, toda a nossa esfera da segunda geração, para poder, então, encontrar com os verdadeiros pais. Então, também tivemos no final do ano passado os seminários da Visão 2027, no qual foi estabelecido então as metas. Então, nesse ano, através dos seminários do Princípio Divino, começando lá em Jardim, depois tivemos um aqui com os staffs da sede, depois com os jovens da segunda geração também nós tivemos mais um seminário, e depois nós continuamos esses seminários de forma online. Então, penso que durante esse período de tempo, então nós pudemos estar nos unindo mais de coração, posso dizer assim, e também nos unindo com todas as metas, né, estabelecidas então com os verdadeiros pais. Em especial, então foi estabelecido essas 5 metas que nós deveríamos estar estabelecendo para poder estar realizando a restauração nacional, restauração de toda a América do Sul, mas é claro, uma vez que o reverendo Kim Dong-un, ele é líder da sub-região 1, então principalmente aqui do Brasil. Então, entre essas metas que foram estabelecidas, são 2 dessas metas, então ficou como responsabilidade dos jovens, né, em especial do ESP, para estar realizando. Então a gente começou a fazer toda essa preparação para poder cumprir com todas essas metas. Então nós tivemos uma reorganização estrutural, né, do nosso organograma das atividades. A gente teve então preparando, né, os nossos departamentos então para poder então estar cumprindo com todas essas missões. Na verdade, a gente teve um novo recrutamento esse ano, mais ou menos há um mês atrás. Eu penso que a gente apareceu algumas vezes no aviso semanal para falar, né, sobre esse recrutamento. Entrou muitas pessoas novas, a gente não fez todas essas mudanças ainda, mas esse é o antigo organograma que nós tínhamos antes dessas mudanças. E também nós conseguimos estabelecer, então, os líderes estaduais do ESP. Penso que até lá, né, até antes, né, nós não tínhamos ainda tantos líderes estaduais, não tinham tantas atividades que poderiam acontecer de forma independente, mas hoje em dia já existe a maioria das atividades que nós estamos realizando através dos jovens, muitas já estão acontecendo através dessa cooperação, né, através dessas atividades mais independentes também. É, então, baseado nesse plano de restauração nacional,
Então nós estabelecemos, né, então todas as estratégias que nós iríamos caminhar a partir de agora, até em 2027 nos unindo, né, com as nossas figuras centrais, nos unindo com os líderes e com as organizações providenciais. Então, a meta geral, né, ou vamos dizer, a meta principal que nós estamos buscando realizar através da esfera dos jovens é conseguir esses 100 mil membros do ASP, ou 100 mil membros jovens para esse firme estabelecimento do Chonilguk, tanto interna como também externamente. Então, para poder estar conseguindo cumprir, né, com essa meta, para realmente se tornar uma meta real, então nós dividimos, né, todas essas metas e as atividades em três categorias, que seriam então as atividades internas, as atividades espirituais, como de testemunho e educação, as atividades externas, que seriam então as atividades sociais ou as atividades que têm capacidade de poder realizar mobilização, e as atividades para poder dar suporte, para poder então estar mantendo todas essas atividades. Da mesma forma, então, essas três categorias são as três categorias, né, de missão pública ou de liderança, né, que nós buscamos estar formando através dos jovens, para nós termos tantos líderes da parte espiritual, quanto também líderes da parte externa e também líderes dessa parte de suporte. Então, de uma certa forma, nosso desejo é conseguir envolver todos os jovens com essas atividades. Então, para poder então estar realizando nessas atividades, nós criamos então 8 projetos. Na verdade, em relação a esses projetos, né, a gente tá passando por um período ainda de adaptação, mas no total são 8 projetos, que são os projetos relacionados a testemunho. Então, para poder ajudar a cumprir, né, com esses projetos relacionados a testemunho e educação, que seria uma parte mais interna, né, então nós temos todos os grupos, né, os grupos que nos apoiam a poder realizar isso, como o CARP, Full-Time, a Luz dos Jovens, temos também o TLD, temos também, formamos, né, as conexões, e claro, também temos os grupos, né, dos jovens a nível de igreja, a nível estadual, como o Hope, o Ministério Jovem, e entre outros. Também, né, nós estamos desenvolvendo os projetos relacionados à parte de educação, em especial a educação do caráter. Então, tem tantos os livros da educação do caráter Rio John que estão sendo preparados, temos os projetos da própria educação do caráter, né, com os livros que veio da UPF dos Estados Unidos, temos um projeto, um programa, né, chamado Lar que Lê, programa de creche, temos também um projeto que é mais relacionado às atividades sociais, os projetos relacionados ao meio ambiente, os projetos culturais, os projetos com os VVAPs, que seriam então os projetos relacionados aos embaixadores da paz, os projetos da parte do esporte e os projetos relacionados ao suporte em relação à parte econômica. Na verdade, são esses 8 projetos, eles são subdivididos, né, então, em 16 tipos de programa, que para a gente também chama muitas vezes eles de projetos também, mas na verdade são programas, né, então são 16 programas e 8 projetos. Então, no momento, né, como penso que muitos de vocês sabem, eu acho que muitos dos jovens já sabem, nós estamos em um período de 100 dias de testemunho. Cada um desses projetos, de acordo com as direções do Reverendo Kim, a gente buscou estabelecer metas, né, a partir de vários estágios para poder então chegar até o final. Então, por exemplo, esse projeto então relacionado à atividade de testemunho, nossa primeira meta é estabelecer um sistema de testemunho modelo, poder estar realizando através desse projeto os 3 estágios de educação. O primeiro estágio, então, que nós buscamos fazer nessa primeira meta seria, então, a parte da conversão. Nós falamos no testemunho ou as atividades junto com os jovens, principalmente os jovens novos que se tornam membros, então são 3 estágios. O primeiro que seria, então, poder converter, né, essa pessoa a poder se tornar membro. O segundo nível, que é preparar, então, a pessoa para poder receber a bênção. E o terceiro tipo de educação, que é a educação para que ele possa se tornar líder também. Também dentro das metas, né, desse primeiro estágio, nós estamos trabalhando para poder estabelecer, então, 12 centros do CARP. Os locais já foram decididos, eu penso que daqui a pouco, né, nós já vamos dar início nessas atividades nesses 12 centros. Tem as metas, né, do segundo nível, que seria, então, fazer esses 12 centros do CARP ativo, ter uma autossuficiência tanto interna como externa para a realização das atividades,
realizar, né, esse segundo nível de educação, que é a educação para a bênção, e conseguir então esses 300 candidatos para a bênção, né? Nós temos essa meta de conseguir 300 candidatos para a bênção até o ano que vem, então estamos trabalhando para isso também. Esse seria o segundo nível de metas. E o terceiro nível, né, que seria então poder fazer essa educação para poder ser líder e conseguir esses 1.000 líderes que são capazes então de guiar esses 100 mil jovens para o firme estabelecimento do Chonilguk. Essa também foi uma direção bastante clara, né, que o reverendo Kim ele sempre passou para nós, que para que nós possamos estar chegando nesses 100 mil jovens, não adianta a gente só pensar, né, em um número externo, mas se nós tivermos 1.000 líderes preparados para poder conduzir esses 100 mil, então automaticamente nós podemos estar conseguindo, né, esse resultado. Então, foi dado início, né, no mês de julho, a esse projeto de testemunho no começo do mês. Também, então, temos as outras atividades, então, de apoio, né, para poder cumprir com todas essas metas, relacionando mais a parte interna de educação, como TLD, temos também os projetos da parte da conexão, tem o Norte e Nordeste, o Sudoeste. Também nós estamos preparando esse curso de educação para poder formar, né, esses 1.000 líderes. Na verdade, eu não vou poder falar sobre cada um desses estágios, né, mas então, desde o ensino fundamental, o ensino médio, depois passando, né, pelo período de dedicação, passando depois pela universidade, e depois da universidade, então, nós queremos estar criando, né, um curso para poder, então, educar os jovens, para que eles possam, então, ser líderes, né, nessas 3 tipos de categorias. Também, né, como eu tinha falado no Rondoque de sábado, a gente fez agora no final do mês e no começo desse mês de agora de agosto, esse curso de peregrinação. E nós queremos estar incluindo também esse curso de peregrinação do curso que os verdadeiros pais passaram durante o período que eles estiveram aqui no Brasil, então, de uma forma de poder passar para os jovens, para que os jovens possam estar crescendo com esse coração vertical, entendendo as palavras que os verdadeiros pais deram aqui na nação brasileira e experimentando um pouco desse curso também. Em relação ao segundo tipo de atividade, o segundo tipo de projeto são os projetos relacionados à área de educação. Então, também, né, esses projetos da parte de educação, nós temos 3 metas, 3 tipos de meta específicas, né, para poder cumprir. A nossa meta final é conseguir estabelecer projetos que atinjam 100 mil jovens, e, claro, fazer com que a educação do caráter ela possa ser passada através do governo federal. Então, para poder atingir essa meta, então nós temos uma segunda meta, que seria então estabelecer um projeto modelo dentro de uma cidade ou estado, estabelecer essa MOU, né, que seria esse memorando de entendimento com o governo federal, e fazer projetos de influência nacional. Então, para o primeiro nível, né, então, nós queremos fazer com que os projetos atinjam um grande número de pessoas. Tanto a gente tem 2 estratégias, né, que é uma estratégia de cima para baixo e uma estratégia de baixo para cima. Estabelecer parcerias para realizações de atividades, formar conferencistas da educação do caráter, preparar conteúdo e encontrar, então, o que nós chamamos de João Batistas providenciais, que é através deles que nós podemos cumprir, né, com todas essas nossas metas. Então, para poder cumprir, né, a gente tem esses 2 tipos de estratégias de atividades, né? Então, uma que a gente começa então de cima, começa através do governo federal, começa através das lideranças, e para isso nós temos, né, esses livros de educação do caráter que já foram feitos, eles já passaram já por processos já de tradução, agora eles estão passando, né, por um processo de revisão. Nós temos alguns professores que estão nos apoiando na realização desse projeto. E temos um outro projeto começando de baixo para cima, né, que seria através das conferências do presidente do Chairman, né, do ASP, que são 18 conferências que é o Robert Kittel, né? Então a gente preparou já esse conteúdo, a gente deu início, né, para poder começar esses projetos nas escolas o ano passado, mas devido à pandemia a gente foi ter que dar um stop. Mas nós temos todo esse projeto preparado também para realizar, começando a partir das escolas e chegando então até o governo federal. E também temos o projeto L'Arquilê, que foi uma ideia, né, um projeto que foi iniciado por um dos nossos membros do ASP, vendo a necessidade ou a falta de leitura, principalmente dos jovens, ou na primeira infância, né, em relação à literacia familiar, que seria a falta de interesse, né, na questão da leitura. E quando a gente foi ver os estudos
comparativos, né, falando sobre o que causa a falta de leitura nessa primeira infância, então isso dá muitos problemas no futuro. Então a gente criou um projeto relacionado a isso, ele vai de encontro com um projeto que o governo federal já tem, então a gente quer estar mantendo, né, esse projeto. Então, durante todo, principalmente depois da depois da nomeação, né, do nosso novo líder continental, a gente tem trabalhado em cima desses projetos, tanto dando conferências, né, ou realizando seminários para educação, para preparar conferencistas da educação do caráter. Nós já realizamos, né, em alguns lugares já as conferências de educação do caráter, tanto em escolas como também em parcerias com outras ONGs, outras organizações. Também nós temos esse conteúdo da educação do caráter Hyojeon, que é um conteúdo novo que foi criado no Fundação de Educação Hyojeon lá na Coreia. Esses livros, eles estão já, muitos deles já foram traduzidos, também nós estamos agora fazendo a parte de revisão desses livros e poder também dar início a utilizar esses livros de educação aqui no Brasil. E temos os projetos do Arquilê. Nós temos alguns lugares que nós já iniciamos já essas atividades. Eu penso que através desse projeto, na verdade, sempre quando a gente realiza esse projeto do Arquilê, a gente está realizando ele junto com outro projeto chamado Favelinda, e isso tem abrido muitas portas, nós temos encontrado, penso, muitos João Batistas providenciais através da realização desses projetos. Também um outro projeto que a gente está ainda em conversação, mas a conversação está indo muito bem, em relação, conversando junto com o secretário de Relações Institucionais daqui da cidade de São Paulo, que é o João Cury. Ele tem uma amizade com um dos nossos membros, né? E que é o André. Então a gente encontrou junto com o João Cury, ele falou a gente apresentou sobre os nossos projetos, principalmente esses relacionados à educação, porque nós tínhamos, né, esse objetivo de poder estar fazendo esse memorando de entendimento junto com a prefeitura para poder começar com a atividade de educação do caráter dentro das escolas. Então ele gostou bastante da ideia. Ele falou sobre uma das necessidades que tem aqui em São Paulo, mas eu penso que tem em outros lugares também, que é na questão que, apesar da prefeitura poder apoiar as creches, a prefeitura ela não consegue abraçar todos os locais para poder realizar creche, para poder cuidar, né, dessa do, das crianças. Então ele normalmente ela faz parceria junto com outras instituições para poder cuidar desses locais. E como ele viu que o ASP tem essa visão, né, de poder educar o caráter, educar a virtude para os jovens, tem todo esse conteúdo de educação do caráter, então ele gostou bastante da ideia, e a gente está agora em conversação para poder realizar esse projeto junto. A gente quer começar, até o final do ano, pelo menos começar a cuidar de uma creche, e daí, através disso, ele disse que pode dar apoio, então, para que nós possamos estar dando início também à atividade de educação do caráter dentro das escolas. É um projeto que a gente olha com bastante esperança para o futuro. O terceiro tipo de projetos que nós temos são os projetos relacionados às nossas atividades sociais, como os projetos que nós falamos de cooperação entre mãe e filho, que a gente tem um trabalho muito bom, né? Eu penso muito perto, principalmente da Federação das Mulheres, com as atividades sociais, e claro, também junto com a UPF, junto com os embaixadores da paz, mas esse em especial, né, em relação a essa atividade de cooperação mãe e filho das atividades sociais. Temos o projeto Favelinda e os projetos nos dias importantes da ONU. Então, também, né, nós possuímos essas metas desses 3 estágios de metas. A nossa primeira meta seria, então, através dessas atividades de cooperação mãe e filho, estabelecer um fundamento para poder realizar essa restauração nacional, encontrar, né, João Batistas e parceiros para realizações de atividades de influência nacional. Temos o segundo tipo de meta, que seria, então, ganhar o status consultivo geral e, com o apoio da ONU, então, organizar as nossas atividades, estabelecendo, então, modelos de projetos relacionados à paz. Desde a fundação do ASP, a Verdadeira Mãe ela colocou para o ASP essa meta, que era conseguir esse status consultivo geral dentro do ECOSOC da ONU, para poder, então, direcionar até mesmo as metas da ONU, ou aonde seria utilizado esse fundo do ECOSOC, então, para atividades para realizar esse mundo celestial. Então, nós temos esse objetivo de conseguir esse status consultivo também. Então, nós sempre temos realizado muitas atividades, né, com essa cooperação, utilizando também essas datas importantes, né, da ONU, como o Dia da Fraternidade Interreligiosa, o Dia dos Jovens, o Dia da Paz e o Dia Internacional do Voluntário.
que são um pouco mais das atividades, como o projeto Favelinda, é um projeto que tem dado muito certo também. A gente tem estabelecido muitas parcerias, né, dentro dos bairros com lideranças locais para a realização desses projetos. A gente vê que esse é um projeto que ele tem uma grande capacidade de expansão. E quando nós olhamos para o curso dos verdadeiros pais, os verdadeiros pais sempre quando ele começava um projeto, ele começava uma atividade, sempre começa pela situação mais difícil, né? O reverendo Kim, quando ele estava falando sobre isso, ele até disse, né? Se nós começamos pela pior situação, pelo lado mais difícil, depois Satanás não tem mais como acusar a gente. Então nós acreditamos que o Favelinda é um dos projetos que ele pode realmente dar grande influência a nível nacional, então a gente tem trabalhado bastante junto com ele sempre faz parceria junto com esse projeto Larquilê, que é outro projeto que a gente vê que é uma necessidade que nós temos bastante também. E claro, as atividades de doação de sangue ou atividades sociais, principalmente voltadas às datas importantes da ONU, a gente tem realizado essas atividades também. Temos os projetos relacionados ao meio ambiente, que foi uma das direções que a Verdadeira Mãe ela tinha dado quando o reverendo Kim veio aqui para a América do Sul, é que nós pudéssemos estar resolvendo os problemas ambientais, criar, né, esse ambiente, esse meio ambiente celestial. Então, nós temos direcionado os nossos projetos e as nossas atividades, então, também para poder cumprir com esse meio ambiente celestial. Quando nós, desde que o Reverendo Kim ele veio para cá, ele sempre tem, ele sempre tem incentivado para que eu possa ler e procurar todo o curso que os verdadeiros pais fizeram, né, aqui na América Latina, principalmente aqui no Brasil, as palavras que ele deu aqui. E quando eu estava estudando essas palavras, é, muito, eu acho que quase todos os discursos que o verdadeiro pai ele fala sobre o Brasil, ele fala sobre a América do Sul, o verdadeiro pai sempre ele fala sobre a questão ambiental, sempre sobre o meio ambiente, como terra natal original, centro de educação, tudo mais. Então nós vimos que não tem como nós tentarmos realizar a providência aqui na América do Sul, em especial aqui no Brasil, sem nós fazermos um projeto que realmente possa envolver esse meio ambiente. Então a gente tem buscado levar também os nossos projetos para poder cumprir com essas metas. Então, as nossas primeiras metas seriam, então, fazer uma rede de, hum, hum, de jovens e embaixadores da paz, realizar eventos em parcerias com universidades e NGOs, encontrar, então, esses João Batistas providenciais, professores e reitores. A segunda meta, então, ganhar esse estado constitutivo geral, com apoio da ONU organizar atividades e fazer modelos de projetos relacionados à paz. E o nosso terceiro nível de meta, né, que seria a nossa meta final, então, projetos de influência nacional realizados através do governo federal em parceria com as universidades. Na verdade, em relação a esses projetos principais que nós temos, né, para cuidar dessa questão ambiental, nós temos o Synergy, que nós já realizamos já por algumas vezes, já realizamos já em parcerias com outras universidades por 2 vezes, tem o Peace Designer também, que nós já realizamos também dessa forma, e agora a gente está formando um novo projeto, que é um projeto ambiental, principalmente utilizando todos os nossos jovens ou pessoas que foram formadas ou que têm formação acadêmica, né, nessa parte ambiental, ou que gostam do meio ambiente, querem fazer alguma atividade que realmente possa resolver os problemas ambientais. Então a gente fez um grupo, né, dessas pessoas, e a gente está agora buscando também desenvolver projetos dentro desse meio. Então, a gente fez, né, algumas, a gente já realizou nesse Cine de UPS Designer junto com a Faculdade Municipal de Palhoça, depois com o Centro Universitário Tiradentes de Alagoas, e tem outras universidades também que já nos convidaram para poder realizar essas atividades. Através dessas parcerias, né, com as universidades, nós estamos principalmente buscando agora universidades que elas tenham essa questão ambiental, para que a gente possa, então, entrar, né, dentro desse caminho, fazer projetos ambientais que realmente possam dar influência a nível nacional. Esses são os projetos do Peace Designer. Então, nós queremos estar realizando essas atividades do Peace Designer e do Synergy, principalmente relacionados à questão ambiental, região amazônica, região do Pantanal, dentro das comunidades, universidades, escolas e igrejas. Também, dentro das nossas metas relacionadas a essa questão ambiental, nós temos muitos parceiros
não posso dizer, os nossos embaixadores da paz, que eles já trabalham já com essas questões ambientais. Muitos deles, eles foram nomeados embaixadores da paz por estarem cuidando dessas questões ambientais. Então, a gente está buscando agora cada vez mais estar conseguindo aprofundar a nossa relação com eles para poder estar organizando esses projetos. E entre, né, claro, os nossos embaixadores da paz, nós temos a Carla Zambelli, que ela é presidente da Comissão Nacional, né, do Meio Ambiente. Então, nós acreditamos, se nós tivermos um bom projeto que realmente possa produzir bons resultados, nós temos, penso, embaixadores da paz suficiente para fazer com que esse projeto realmente se torne um projeto de influência, de boa influência a nível nacional. Temos também os nossos projetos da parte cultural. Eu penso que esse é uma das atividades que tem mais mobilização de jovens, que os jovens gostam bastante. Então, quando nós olhamos, né, para as atividades culturais, nós acreditamos que elas seriam uma das principais atividades que podem realmente realizar, né, a nível de mobilização. Então, entre os projetos principais que nós temos dessa parte cultural, nós temos o projeto Rio John Cultural, temos também o projeto do Hallyu, que seria então aquela onda coreana, e também o projeto do movimento musical ou ensemble, né, que é um outro projeto também que envolve a parte da música. Todos esses projetos, né, quando a gente estava formando esses projetos ou quando a gente estava começando a pensar sobre eles, primeiro a gente viu em relação aos nossos jovens quais são as habilidades ou as capacidades que cada um deles tem. A gente estava formando, né, o nosso database e a gente viu que temos muitos jovens, muitos dos nossos membros, muitas das nossas jovens da esfera da segunda geração que têm esse tipo de habilidade, seja habilidade ou formação mesmo acadêmica, tem até mestrado na parte da música. Daí temos muitos jovens que tiveram a oportunidade de ir para a Coreia, estudar coreano, falam coreano, muitos deles até mesmo trabalham em empresas coreanas e vieram para cá. E muitas vezes, talvez, se for ajudar apenas da parte pastoral, né, ou a parte de dar sermão, talvez não seria exatamente o que eles têm habilidade, mas na parte, vamos dizer, de dar aula de coreano, porque eles têm essa habilidade, podem fazer mais facilmente, ou na parte da música, né, para poder ensinar, para poder então criar um grupo, um coral, alguma coisa assim, eles podem ajudar mais. E também tem a parte do Ryojão Cultural. A parte do Ryojão Cultural é principalmente com essa ideia de expandir a cultura Ryojão, que também é um dos pontos que a Verdadeira Mãe ela sempre tem enfatizado em todos os sermões, quando ela está dando para os jovens, ela sempre tem mantido essa palavra dentro dos seus discursos, né, para que nós possamos estar nos tornando jovens Ryojoranos, né, que seriam então jovens que possuem dentro de si esse caráter Ryojon e que executam esse caráter Ryojon através das atividades, através de tudo que fazem. Então nós temos buscar desenvolver então os nossos projetos também relacionados a essa parte cultural e quase todos os nossos eventos, né, quando a gente envolve mais a parte cultural, nós vemos que tem uma mobilização muito maior dos jovens, né? Então nós queremos estar podendo estar mantendo nesses projetos e principalmente conseguir abrir, né, esse projeto para fora, porque para que nós possamos estar chegando esses 100 mil jovens para o firme estabelecimento do Choinlu, que nós não acreditamos que nós podemos fazer ele apenas através de um projeto específico, mas nós queremos então criar esses vários programas, principalmente utilizar, né, os nossos jovens que têm essa capacidade para poder liderar esses programas e assim então poder chegar até essas 100 mil pessoas. Isso aqui é apenas esse aqui é um relatório, né, que havia sido feito sobre essas atividades e pode ver que tem desenvolvido bastante. Lembra um tempo atrás, né, a gente podia dizer que o ISP da América Latina ou da América do Sul, posso dizer do Brasil, porque a maior parte do conteúdo do Brasil, ele era o Instagram que tem o maior número de seguidores dentro da igreja, claro, também o Facebook, agora através do caráter do Cultura Rio John, a gente também começou já no TikTok, eu pensei que ia demorar bastante, né, para começar isso, mas a gente vê que os jovens, eles têm bastante motivação, eles querem fazer algo, né, que possa se conectar com os verdadeiros pais ou mostrar essa cultura Rio John, então tem se motivado bastante, a gente fica muito feliz com isso também. É. Temos os projetos relacionados, né, aos nossos VVIPs também. Esses projetos relacionados aos nossos VVIPs, eles vêm especialmente, né, são a premiação dos embaixadores da paz. Temos também uma outra, ou seja, a nomeação, né, dos embaixadores da paz para poder realizar atividades em parcerias. Temos a premiação Jovem Herói
E temos também a premiação Peacemaker. Na verdade, essa premiação Jovem Herói, ela mudou esse ano para poder fazer junto, né, com a premiação Sunhack, né? Ela tem agora uma ligação com a premiação Sunhack para poder ser passada diretamente pela verdadeira mãe. Então, está começando a partir desse ano. Mas em relação principalmente a esse premiação dos jovens embaixadores da paz, nós tivemos um evento ontem. Penso que muitos de vocês participaram, né, junto com a gente desse evento. Realmente foi um evento muito bonito. Eu fiquei bastante feliz, né, pela capacidade, né, dos nossos jovens de poder organizar o evento, de poder realizar o evento. Tantas pessoas que participaram também desse evento, depois nós conversando com eles, eles deram um feedback muito positivo, porque muitas vezes quando ele só encontra com, sei lá, apenas comigo ou com mais algum staff, então quando a gente explica, né, sobre as atividades, talvez eles podem até pensar que é uma atividade pequena, não é uma atividade tão grande, mas quando eles vê toda a dimensão do evento, todo o nosso trabalho, as atividades que estão sendo realizadas, eles recebem isso muito bem. Então, penso que isso é totalmente mérito, né, dos nossos jovens que têm se dedicado, que têm buscado, né, fazer com que tudo que eles aprenderam, todo o conhecimento que eles receberam através dos verdadeiros pais, possam ser passado através das atitudes, através das palavras. Então, essas são algumas das atividades também que nós depois realizamos em parcerias com esses embaixadores da paz que nós estamos formando. Nós acreditamos, né, que esse é um ponto chave, né, para que nós possamos estar mantendo essas relações, que não adianta a gente apenas nomeá-los embaixadores da paz se nós não conseguimos estar dando continuidade com essas atividades. Então, a gente sempre tem buscado poder manter nessas atividades que nós realizamos junto com eles e realizar ainda mais. E esse eu posso dizer que é um projeto que a gente sempre faz em parceria, né, junto com a UPF, a gente sempre agradece a todo o apoio que a gente recebe, que foi um outro encontro com jornalistas, embaixadores da paz também, e nós temos preparado agora para realizar no mês de outubro esse evento junto com o Centro Cultural dos Correios, também junto com vários outros embaixadores da paz que têm nos apoiado nessas atividades, que receberam já essa nomeação de embaixadores da paz. E temos uma última atividade que seriam as atividades relacionadas ao suporte econômico. Então, para que nós possamos estar mantendo todas essas atividades, eu acho, principalmente quando nós falamos sobre os jovens, quando a gente fala sobre alguns jovens sobre missão pública, muitos jovens que já pensam, mas missão pública significa sofrimento, né? Tem que viver dentro da igreja, pensa apenas na parte, vamos dizer, mais difícil, né? Claro, nós entendemos, né, que essa parte também é essencial, que é um curso que os verdadeiros pais nos ensinaram, melhor dizendo, que os verdadeiros pais passaram, né? Mas agora, como a gente dividiu essa categoria de missão pública em três partes, essa última parte, que seria então a parte do suporte econômico, seria a parte que poderia dar suporte para que nós possamos estar mantendo todas as outras atividades muito bem também. Então, nós temos, eu posso dizer que esse é um ponto que a gente tem investido bastante tempo para poder organizar essa parte, porque é uma parte que até hoje talvez a gente nunca tenha dado tanta atenção, né, a essa parte. Então, começando no mês, né, começando em janeiro junto com o reverendo Kim, junto com algumas outras pessoas que a gente colocou para poder trabalhar junto com a gente nessa área, a gente visitou no estado de Minas Gerais, depois visitou também o estado do Espírito Santo para poder então estar conseguindo criar, né, essa base, conhecer os locais que a gente pode trabalhar, os parceiros, como a gente pode organizar as próximas atividades. Então a gente tem investido bastante tempo para poder organizar essas atividades. Entre os projetos em relação à parte financeira, a gente tem três específicos, né, que a gente tem trabalhado, que a gente está organizando, que são os projetos relacionados à exportação de café, os projetos relacionados, a gente chama de K-Business, né, que seria junto com uma segunda geração lá da Coreia, que tem esse trabalho econômico, então a gente tem feito parceria com ele para poder então trabalhar aqui do Brasil, em parceria com ele, e depois então está continuando, né, com essas atividades. E também nós temos um projeto que está sendo desenvolvido para poder fazer desconto de imposto de renda de pessoas físicas para poder então estar mantendo as atividades providenciais, que é uma lei federal que existe dentro do governo, mas talvez a gente não sabe muito bem utilizar ainda essa lei. Então a gente está buscando organizar toda essa parte para que a gente consiga fazer com que todos os jovens eles possam realmente estar utilizando toda a sua capacidade, toda a sua habilidade dentro da providência.
Esse é um ponto que, quando eu estava conversando tanto com o reverendo Kim, como o filho do reverendo Kim também, a gente sente que é uma grande perca, né, quando a gente vê um jovem nosso da segunda geração, um jovem membro, que tem uma capacidade especial, que tem bastante habilidade, mas que está utilizando muitas vezes essa habilidade para apenas uma coisa individual, apenas para fora. A gente pensa, se a gente conseguisse, dentro da providência, criar um projeto que ele conseguisse utilizar toda essa sua capacidade, toda a sua habilidade dentro da providência, com certeza a gente poderia fazer um avanço muito mais rápido para esse firme estabelecimento do Chonilguk. Então, para isso, a gente tem desenvolvido esses projetos relacionados à parte externa, né, à parte econômica. Então, esses são alguns estágios, né, que a gente busca estar cumprindo para poder cumprir com esses projetos, que é a abertura da empresa, encontrar os produtores de café, envio das amostras, realizar toda a logística e fazer a exportação. Isso, boa parte desse processo ele já foi estabelecido. E a gente tem então essa equipe, né, que também estava trabalhando junto com um dos nossos projetos, né, que é o do K-Business. A gente conseguiu fazer essa abertura da empresa, né, do ISP, para poder fazer exportação, para poder então dar esse suporte também. Então posso dizer que essas atividades externas, elas também, né, estão caminhando muito bem para poder então dar suporte para todas essas outras. Então, basicamente, resumindo, né, a parte que eu gostaria de compartilhar sobre as atividades que nós temos feito esse ano são essas. Claro, eu penso que tem muitas outras atividades, né, que nós temos feito também, mas que talvez eu não consiga lembrar todas agora, o que eu não coloquei nesse relatório aqui. Mas principalmente eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre essas. Então, vou falar novamente, né, sobre essas três categorias de atividade, que são as três categorias que sempre o Reverendo Kim tem enfatizado para que a gente consiga estar envolvendo todos os jovens para estar participando, que seria então essa categoria interna e espiritual, que agora nós temos esse projeto de testemunho. Nós gostaríamos de convidar novamente todos os nossos jovens para que possam estar participando desse projeto de testemunho, porque principalmente quando a gente fala da primeira geração, a primeira geração são pessoas que receberam, vamos dizer, aquele primeiro choque quando conheceram, né, os verdadeiros pais. Então, eles possuem sua fé própria, eles entraram na igreja por causa da sua própria fé. Mas quando nós olhamos, né, para a segunda geração, muitos deles talvez não tiveram todo esse choque quando eles entraram na igreja, até mesmo os Jacob, né, não tiveram todo esse choque. E acabaram entrando dentro da igreja apenas pela questão do próprio ambiente. Então, quando a gente olha para a primeira geração, a gente vê que até hoje, né, talvez eles sempre são os que mais têm se dedicado a poder realizar a atividade de testemunho. No entanto, se nós também não realizamos a atividade de testemunho, se nossos jovens agora nós não realizamos a atividade do testemunho, então uma hora a igreja vai acabar, a igreja, porque infelizmente quando as pessoas estão dentro da igreja não é tão fácil você poder manter a fé, então quando elas saem, cada vez mais a igreja ela vai diminuindo os números de membros. Por isso nós queremos, principalmente através dessas atividades internas, estabelecer novamente essa tradição de, através dos jovens, poder dar testemunho e poder então estar mantendo também o número de membros e fazer com que esse número de membros possa crescer. Por isso eu gostaria de convidar todos a participarem desse projeto de testemunho. E quando a gente fala sobre essa cooperação, né, mãe e filha, a gente também agradece, né, a Federação das Mulheres. Então, olhando, né, para esse trabalho dos jovens, então, também a Federação das Mulheres, elas também determinaram a poder participar desse período de 100 dias de testemunho junto com a gente, testemunho para jovens, preparando para poder receber a bênção no ano que vem, preparando esses 300 jovens para poder receber a bênção. As atividades externas, né, também do ASP. Penso que cada vez mais nós temos desenvolvido essas atividades. Nós fizemos um recrutamento, como eu falei, no mês passado, tivemos muitos voluntários. Agora a gente está fazendo entrevistas, né, com todas essas pessoas que se voluntariaram e encaixando, né, cada uma delas em projetos. E nós gostaríamos de convidar ainda mais, né, se outras pessoas também quiserem participar junto com a gente dessas atividades, se tem algum tipo de. Penso que todos nós temos algum tipo de capacidade, talvez muitas vezes a gente não consegue montar a estrutura para poder utilizar ou poder fazer com que você utilize o máximo, né, da sua capacidade, mas cada vez mais nós queremos estar nos organizando, né, para poder realizar isso dessa forma. Então, por isso nós temos projetos em várias áreas. E se tem alguma outra área, né, que a gente ainda não tenha, nós acreditamos que podemos daqui para frente criar esse tipo de projeto também. E também os projetos, né, da parte econômica. Vamos dizer, o nosso objetivo é conseguir envolver todos os nossos jovens com algum desses projetos daqui para frente.
Então, penso que agora, acho que acabou meus 40 minutos, né, que eu tinha para falar. Então, gostaria de agradecer ao nosso líder continental, aos verdadeiros pais, por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco sobre o trabalho que o ESP tem feito, sobre o trabalho que, que tem sido, não pelo ESP, mas pelos nossos jovens, pelos nossos membros, né, por toda essa esfera da segunda geração até agora. Eu tenho certeza, né, que todo esse trabalho não tem sido feito com a nossa capacidade externa, mas principalmente através da capacidade que Deus nos dá, através de todo o amor que Deus dá a cada um de nós. Então, eu apenas gostaria de agradecer e eu termino aqui as minhas palavras. Muito obrigado. Ah, vou fazer uma oração para a gente finalizar. Queridos e amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, bom dia. Agradecemos a vós, Pai Celestial, por mais esta oportunidade de nós estarmos compartilhando, Pai Celestial, nessa manhã, um pouco das atividades que o Senhor tem feito, Pai Celestial, junto com cada um dos nossos jovens, com todos os nossos jovens da esfera da segunda geração. Sabemos, Pai Celestial, que o Senhor tem nos educado a cada dia, Pai Celestial, tem nos conduzido para que nós pudéssemos estar andando, Pai Celestial, de acordo com os vossos caminhos, de acordo com a vossa vontade. E oramos a vós, Pai Celestial, que através de todas essas atividades que já estão sendo realizadas, Pai Celestial, e as próximas que serão realizadas, nós possamos estar dando continuidade, Pai Celestial, realmente nos tornando, Pai Celestial, vossos braços e pernas, e cada vez mais estar construindo juntos, Pai Celestial, esse firme estabelecimento do Chonilguk, tanto interna como também externamente. Nós também agradecemos a vós por o que o Senhor por Senhor ter estado junto com cada um de nós em mais esse sermão dominical. Oramos a vós que cada uma das palavras, Pai Celestial, relacionadas ao vosso coração, que nós compartilhamos no dia de hoje, possa estar gravando cada vez mais dentro de cada um de nós. E dessa forma, Pai Celestial, nós possamos cada vez mais estar trabalhando para o estabelecimento do Tchuniguk aqui na Terra. Agradeço a vós por tudo, em restauração. Em meu nome, Samuel Alta Linhares, e Kim Ryomi, como família abençoada central. Ádio. Ádio. Muitíssimo obrigado, presidente Samuel, pelas suas preciosas palavras essa manhã. Vamos dar uma grande salva de palmas para ele. Muito obrigado por nos atualizar sobre a situação das atividades da esfera da segunda geração, através do relatório que o senhor compartilhou nessa manhã. E lembramos que, embora nós reportamos, e o presidente Samuel reportou sobre as atividades da esfera da segunda geração, para que a vitória nesse caminho seja completa, nós vamos precisar da cooperação de todos os jovens, tanto da esfera da segunda geração, quanto da primeira geração, que estão jovens já há mais tempo. Então, agora, irmãos e irmãs, gostaria de pedir para que possam se acomodar aí em suas casas e no lugar ou no local onde estão, porque agora nós teremos nossos avisos e notícias do dia de hoje. Hoje nós temos um número considerável de avisos e notícias, então vamos começar. Aqui. Então, o primeiro aviso é da Associação de Mulheres, da AMPM, de que a AMPM está convidando a todos para o evento alusivo ao mês de combate mundial ao mosquito da dengue, sob o tema A Importância da Sociedade na Preservação de um Meio Ambiente Sustentável, Limpo, Puro e Protegido do Aedes aegypti. Esse evento vai ser uma live no Zoom, que será realizado no dia 20 de agosto de 2021, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília. E em nome da AMPM, gostaria de convidar a todos e todas para que possam participar junto conosco. Ok? Então, o segundo aviso vem do Departamento de Famílias Abençoadas, referente a um seminário de 7 dias sobre o processo de noivado e bênção, que será realizado a partir do dia 25 e vai terminar no dia 31 de agosto. O público-alvo desse seminário são os pastores, missionários, conselheiros de noivado e líderes e staffs do Departamento de Famílias Abençoadas, para que essas pessoas, para que o público-alvo possa se inscrever e participar desse seminário, por favor, se dirijam ao site do DFA daqui da América Latina, que está aparecendo na sua tela para fazer a sua inscrição. O próximo é um aviso sobre a autobiografia da verdadeira mãe, uma notícia bastante feliz de que já é possível que nós possamos fazer pedidos da autobiografia da verdadeira mãe em português, no valor de R$20,
E esses pedidos podem ser feitos através do WhatsApp da Pastoral, no número 11 3060 3611. Então, por favor, caso deseje fazer já seus pedidos da autobiografia da verdadeira mãe, da Mãe da Paz, em português, por favor, dirijam-se e entrem em contato com o número que está na sua tela. O quarto aviso é referente ao Rally da Esperança, de que o 7º Rally da Esperança será realizado no dia 12 de setembro de 2021. E desde já, nós devemos já começar a mobilizar as mídias e os meios de comunicação, como os rádios, TVs, redes sociais, e especialmente nossos convidados de testemunho, nossos parentes e amigos, para que possamos juntos regozijar junto com a comunidade sagrada dos Pais Celestiais, mas sobretudo com a verdadeira mãe, esse 7º Rally da Esperança, que será realizado no dia 12 de setembro. E o quinto aviso é sobre um festival de bênção, que será realizada uma cerimônia de bênção do Sagrado Matrimônio para casais já casados, no dia 5 de setembro na Coreia, que seria 4 de setembro daqui do Brasil. Então, vamos preparar e encaminhar os casais já casados, nossos filhos espirituais, para que possam participar dessa cerimônia de bênção também. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos alguns anúncios importantes sobre o seminário das grandes obras H.J. Chombo. Então, primeiramente, sobre a questão de registro, uma vez realizado tanto o registro como a transferência bancária para a conta do centro de treinamento lá da Coreia, então nós iremos receber um e-mail de confirmação em que será informado o método de participação no evento. E o evento não será transmitido via Zoom ou alguma outra plataforma, mas será transmitido diretamente através do site oficial do Chombo, cujo link está lá no e-mail de confirmação. E para que você possa assistir ao evento, você precisa estar logado no site de Chombo usando o ID, ou seja, a identificação e a senha que estão disponibilizados no e-mail que você recebeu de confirmação. E o evento vai durar por 2 dias, dia 21 e 22 de agosto, ou seja, sábado e domingo, mas não é obrigatória a participação nos 2 dias do evento. E segundo a informação que nós temos até o momento, que nós recebemos da Coreia, o evento será transmitido a partir das 17 horas, ou seja, 5 da tarde, do horário da Coreia, que seria a partir das 5 da manhã, do horário de Brasília. Assim que nós tivermos mais informações, certamente nós iremos compartilhar com todos vocês. E assim finalizamos nossos avisos e notícias. E agora... sim, tá certo. Perdão, desculpem. E agora, eu gostaria de convidar para a oração de bênção o presidente da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais do Brasil, o presidente Koichi Sasaki, para realizar a oração de bênção. Ok, hoje, né, sermão de jovem foi muito bom, né? Música, palavra, tudo foi muito legal. Muito obrigado. Vamos fazer oração. Pais Celestiais, os amados verdadeiros pais da sétima idade, Pai, abençoe todo o Brasil e todos os irmãos e irmãs de família abençoada, família Chombo, irmãos e irmãs, incluindo todos os jovens, nossa segunda geração e jovens, para realmente realizar sua vontade na linha da frente, dia a dia. E a partir de hoje, mais uma vez, nós determinaremos para a vitória de Messias Tribal Celestial, restaurando filhos espirituais em real, conquistando sobrenatural seus filhos espirituais, convidados por amor e sacrifício, dando palavra e depois dando vinho sagrado, mudando linhagem e sangue deles, para levar eles todo para o reino do seu Chongyuk. Cumprindo missão de nível indivíduo, família até tribal, nós queremos ganhar grande vitória de Messias Tribal Celestial na nossa vida na Terra. E nós queremos abrir o reino do céu através de vitória de Messias Tribal Celestial. E também libertação de antepassado, bênção de antepassado, e faz
430 gerações de formação de nosso tribo no mundo espiritual, eles também nossos filhos espirituais, ganhando vitória de Messias tribo celestial e completando a condição vertical horizontal, nós fazemos registro do céu para todos, família abençoada do Brasil. E todas família abençoada determinamos para fazer registro do céu, nesse sentido, povo Deus, Pai Celestiais, por favor, abençoem nossa atividade da linha da frente para desafio de fazer milagre envolvendo absoluto bom espírito para ganhar grande vitória de nossa missão. E, ao mesmo tempo, nós estamos determinando para restaurar a nação Brasil através de UPF, YSP, as mulheres, as famílias e toda a organização. Mobilização total para a mesma finalidade de restauração nacional para superar essa fase, para entrar na próxima fase até a vitória de 2027. E nessa situação, como assunto de hoje, jovem, grupo jovem, YSP, CARP, está carregando missão é muito importante como nossa esperança futuro de nosso movimento. Pai Celeste, restaurando 100 mil jovens, realizando outras atividades e tudo mais, nós ganharemos grande vitória de restauração nacional através de união de primeira geração, segunda geração e também terceira geração. E, Pai Celeste, nós estamos caminhando esse curso centralizado em verdadeira mãe, juntos com Pais Celestiais verdadeiros pais. Neste curso de 7 anos, nós queremos cumprir nossa responsabilidade, nossa missão completamente para ofertar uma oferta nacional de restauração do Brasil, Chonilkuk. Pai Celeste, por favor, se tem família abençoada, membros, irmãs e irmãs jovens, se tem dificuldade, por favor, diretamente visita ele para consolar seu coração e abrir caminho para resolver problemas, dificuldades. Se a família abençoada está sofrendo pela linha da frente para quebrar a barreira, por favor, ajuda para quebrar a barreira, ajuda para fazer grande milagre, mobilizando milhões, bilhões de absoluto bom espírito para completar nossa meta desafiante dentro do curto tempo. Pai Celeste, no todo sentido, todo aspecto, por favor, permaneça sempre conosco e nós acreditaremos e nós completaremos nossa parte. Pai Celeste, por favor, permite-nos viver juntos com o Senhor 24 horas, sempre, todo dia, toda semana. Nesse sentido, mais uma vez, queremos pedir para o Senhor abençoar todos os irmãos e irmãs do Brasil, família abençoada, família Chombo, para realizar sua vontade. Eu fiz esse relatório em nome de coisas aqui da família abençoada central. Aju! Aju! Muitíssimo obrigado, presidente Coiti, pela oração de bênção. E, irmãos e irmãs, antes de irmos para a nossa canção final, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, mas acabou passando um aviso muito importante que nos chegou aqui, de que a partir do dia 5 de que no dia 5 de setembro nós estará sendo realizado um seminário Chombo de libertação e bênção de antepassados, organizado pela filial do ETJ Chombo aqui na América Latina. E as inscrições vão começar a partir do dia 17, terça-feira, e vão se estender até o dia 28 de agosto. Os números relacionados à inscrição, ou seja, os contatos para quem nós podemos, com qual podemos ligar para fazer nossas inscrições, serão divulgados amanhã, na segunda-feira. Certo? Então, muito obrigado. Peço desculpa por ter passado esse aviso tão importante. Mas agora nós estamos chegando ao final desse sermão dominical. Muitíssimo obrigado a todos pela sua presença e sobretudo, para todos aqueles que estiveram nos bastidores e aqueles que nos acompanharam pela internet desde o começo até agora. Muitíssimo obrigado, foi um grande prazer estar com todos vocês aqui e desejamos que todos tenham uma excelente e ótima semana e que as bênçãos dos pais celestiais e dos verdadeiros pais estejam com cada um de vocês e suas famílias. E, para encerrarmos, vamos dar uma calorosa salva de palmas para os nossos pais celestiais e verdadeiros pais. Perfeito. Muitíssimo obrigado, tenham uma excelente semana, muita saúde e
que as bênçãos dos pais celestiais e verdadeiros pais estejam com todos vocês e suas famílias. Muito obrigado e nos vemos na semana que vem. Ou antes, quem sabe. Obrigado.